Quinta-feira, dia 28 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta aqui para conversarmos mais um pouco, temos informações boas, queremos discutir tudo isto juntos para celebrarmos, porque hoje chegou em Brasília o senador Flávio Bolsonaro, diretamente de Washington. E ele foi recebido aos gritos de mito, né? Olha só que festa que fizeram para ele. Mais de 300 pessoas estavam no aeroporto de Brasília, gritando seu nome e chamando-o de mito. Isto é uma herança de seu pai, Jair Messias Bolsonaro, que obviamente está um degrau acima. Mas o Flávio está sim merecendo esses cumprimentos, esses festejos, porque está executando um bom trabalho, está trabalhando muito bem na sua pré-campanha, lutando de queixo erguido ou de cabeça erguida contra essas narrativas que tentam derrubar seu nome. Mas está difícil. Está difícil porque parece que o mercado já está começando a ignorar aquela conversinha de gravação, etc e tal. Fato é que esta chegada do Flávio é cheia assim de gabardia, porque ele realizou um fato muito importante. Ele trouxe frutos dessa viagem conquistado por muitos poucos. Aliás, conquistado por ninguém que não fosse um presidente da República para ser recebido dentro do salão oval da Casa Branca. E esse salão oval é famoso, né? Não porque lá está Donald Trump, porque lá já passou uma tal de Mônica Lewinsky, não é isso? Junto com Bill Clinton, aquela historinha, né? Que vocês já conhecem. Mas, deixando a brincadeira de lado, ele trouxe sim muitos frutos e que virão à tona muito rapidamente. Porque certamente o Flávio sentiu que ainda recebe o mesmo apoio depois daquela narrativa fantasiosa da esquerda, tentando transformar uma relação comercial privada entre duas pessoas em um escândalo do Banco Master. Mas, talvez prevendo que o resultado do vazamento daquela gravação não surtiu o efeito esperado pelos adversários, eis que ontem o Romeu Zema procurou o Ronaldo Caiado, vejam só, para formarem uma chapa presidencial para outubro próximo. Esta movimentação começa a levantar uma pergunta inevitável dentro do campo conservador e nos bastidores de Brasília também. Afinal, a direita pretende construir um projeto competitivo ou apenas multiplicar vaidades políticas? É fácil perceber porque, segundo Ronaldo Caiado, existe aí um sentimento favorável para a união da direita e que a prioridade seria evitar a divisão do eleitorado conservador. Mas é claro que existe um sentimento de união da direita, mas com a direita raiz, a verdadeira, né? Formada, criada por Jair Bolsonaro, que tem acima de tudo o lema Deus, Pátria e Família. E não esta direita meio em cima do muro, meio de centro-direita, que vai conforme a onda. Essa não nos interessa. Isto, para mim, tem um cheiro de trama, onde, num possível primeiro turno, desta possível chapa Zema e Caiado, eles vão tentar, se acontecer, desgastar Flávio Bolsonaro a todo custo. Eles não vão bater em Lula. Quer dizer, eles vão bater em Lula também, mas vão se colocar como os únicos em condições de ir para o segundo turno, tentando também, ao mesmo tempo, desqualificar o Flávio Bolsonaro, né? Para depois, num segundo turno, quando descobrirem que estão fora, porque vai sobrar mesmo Flávio
e o atual inquilino do palácio, eles vão vir com aquela conversinha de que o importante é derrotar o PT. Então estamos juntos de Flávio Bolsonaro, tentando depois limpar aquela imagem já tão ruim deixada até agora, principalmente pelo Zema, que nem o próprio Partido Novo está aceitando mais. Ainda existe, aí sim, uma boa aposta de colocar o ex-desembargador Sebastião Coelho como vice do Flávio Bolsonaro. Não é uma tendência procurada por Flávio ou do seu entorno. Esta seria uma aposta dos próprios conservadores que enxergam em Sebastião Coelho, mesmo estando no Partido Novo, mas como uma pessoa digna e merecedora de crédito por tudo que ele tem feito a nível de combater esse sistema que destrói o Brasil, né? Mas, de fato, é um assunto ainda um pouquinho para frente até que o Flávio Bolsonaro, por si só, escolha o seu vice-candidato. Mas o problema é que essa turma, o Romeu, o Zema, o Caiado, essa direita limpinha aí, eles parecem ignorar um detalhe fundamental da realidade política de hoje. Pois já existe um nome escolhido para ser o candidato, né, que carrega automaticamente a herança eleitoral de Jair Bolsonaro, que é o seu filho Flávio. Não adianta ficar querendo aí criar uma outra opção, porque nós conservadores não abrimos mão do Flávio Bolsonaro. Quem já abriu mão são aqueles que estavam em cima do muro, aqueles que acham que é, mas não é. Ou seja, todos nós sabemos que existe um bloco dessa direita tentando construir uma alternativa que preserve o eleitorado conservador, mas sem depender diretamente da família Bolsonaro. O que, obviamente, é uma batalha muito difícil de vencer. Só que a verdade é que existe uma diferença enorme entre herdar votos conservadores e, ao mesmo tempo, possuir legitimidade emocional junto ao eleitorado bolsonarista. E, nesse sentido, obviamente, Flávio Bolsonaro já largou na frente disparado. Agora, o discurso público dessa turma, dessa possível chapa Zema-Caiado, fala em evitar divisões, que nem o Ronaldo Caiado falou. Porém, nos bastidores, a leitura fala aí da existência de aliados de Flávio Bolsonaro que acredita que é muito diferente você dividir candidaturas já consolidadas. Candidaturas não, pré-candidaturas já consolidadas. Por quê? Quando uma pré-candidatura começa, ela já começa com o seu público, com os seus eleitores. E no caso do Flávio, com todos os eleitores bolsonaristas. Então ele já herdou essa herança com esse percentual acima dos 40%, já para começar. Então não existe a mínima chance de dividir esse eleitorado. Eles podem conseguir dividir aqueles de centro-direita, aquele monte de candidatos que se colocam como centro-direita na hora da eleição, mas depois das eleições viram todos de esquerda. Simples assim. Agora, esse tipo de candidatura pode acabar servindo como um instrumento para reduzir o peso político do sobrenome Bolsonaro em 2026. É para isso que Zema e Caiado estão tentando criar essa chapa. Para destruir, desmontar, desacreditar o nome Bolsonaro. A situação se torna ainda mais simbólica porque tanto o Caiado quanto o Zema pertencem juntamente a um grupo de governadores que tentam ocupar o espaço deixado pela inelegibilidade do próprio Jair Bolsonaro. Só que ocupar espaço político é bem diferente de conquistar liderança orgânica. A resposta para essa tentativa de se criar uma chapa entre os dois governadores sugere duas questões distintas. Zema e Caiado estão tentando unir a direita realmente, como dizem, ou estão tentando impedir que o bolsonarismo continue dominando o campo conservador brasileiro?
Me respondam aí nos comentários o que vocês acham. Eu já sei. Eu tenho a minha resposta, mas quero ouvir a de vocês. Ok? Muito bem. Mas, depois dessa chegada triunfante do Flávio Bolsonaro, hoje lá no aeroporto de Brasília, e depois da vitoriosa visita ao presidente mais poderoso do mundo, onde ele afirmou ter pedido a Donald Trump, em seu encontro no Salão Oval da Casa Branca, que os Estados Unidos classifiquem o PCC e o CV como organizações terroristas, Flávio Bolsonaro deixou toda a imprensa consorciada de queixo caído, ao perceber que sua credibilidade não foi manchada como desejavam, depois da narrativa criada contra ele. Nessa viagem, o Flávio Bolsonaro também conversou sobre o mesmo assunto com o vice-presidente J.D. Vance e com Marco Rubio, além do Christopher Landau, que é o segundo do Departamento de Estado. Né? Claro que esse assunto foi predominante, foi o assunto escolhido, porque Flávio sabe perfeitamente que essa decisão que deverá ser tomada por Donald Trump, mais cedo ou mais tarde, se transformou no calcanhar de Aquiles do atual mandatário brasileiro. E o Flávio vai saber fazer uso desse tema na campanha eleitoral, dizendo que o Inácio é contra indicar esses dois grupos criminosos como terroristas. Vamos lembrar que 3 semanas atrás, o Inácio esteve lá em Washington e tentou, entre outras coisas, evitar esse movimento proposto por Donald Trump. Isto segundo interlocutores do seu próprio governo. Por quê? O medo do atual inquilino do Palácio é que Donald Trump declare sim que esses dois grupos criminosos são terroristas e os Estados Unidos poderiam então lançar mão de instrumentos jurídicos, financeiros, diplomáticos e militares na tentativa de ampliar sua influência sobre Brasília e, de alguma forma, sobre as eleições. Isto segundo especialistas, inclusive, ouvidos pela BBC News. Tá? O simples cenário de incerteza por parte aí do Inácio sobre uma eventual adesão de Trump ao pedido de Flávio Bolsonaro já seria capaz de provocar uma influência eleitoral em outubro próximo. E é claro que vai provocar. A visita em si de Flávio a Donald Trump, a presença de Flávio dentro do Salão Oval da Casa Branca, o pedido de transformar esses dois grupos em grupos do terror, tudo isto vai servir de material para Flávio trabalhar na campanha eleitoral contra o Inácio. Ele não terá como desmentir e se desvincular dessas ações do Flávio. Claro que não seria necessária aí uma intervenção militar americana nos moldes da qual os Estados Unidos fez na Venezuela. Isto depois que depôs o Nicolás Maduro. Mas certamente haveria formas menos explícitas no governo americano pressionar as facções brasileiras e, por consequência, o governo brasileiro. No entanto, quando um grupo passa a ser classificado como grupo do terror, ou um país é visto como abrigo de suas organizações, as autoridades americanas ganham margem para ampliar suas atuações. Isso porque o tema passa a ser tratado como uma ameaça à segurança nacional americana. Não é impossível imaginar que Donald Trump possa impor sanções a bancos brasileiros, por exemplo. Afinal, existem suspeitas fortíssimas da própria Polícia Federal brasileira, né, que muitos bancos ou fintechs mantêm relações financeiras ou comerciais que podem cruzar em algum nível com os integrantes do PCC e do Comando Vermelho. A Polícia Federal já informou, aliás, foi matéria dos jornais ontem, que as fintechs ligadas ao PCC movimentaram 26 bilhões de reais entre 2022 e 2025. A investigação do GAECO e da Receita Federal revelam como as instituições de pagamento foram usadas
para ocultar lucros dos setores de combustíveis e lavagem de dinheiro. Claro que não é possível afirmar categoricamente que os bancos compactuaram com o crime organizado, porque passaram por eles movimentações suspeitas. Mas é de intrigar como aconteceu. Pois, como todos nós sabemos, no Brasil, as instituições financeiras, incluindo bancos e fintechs, são obrigados por lei a monitorarem operações suspeitas, a identificar clientes e comunicar movimentações atípicas ao COAF, além de cumprirem regras de prevenção à lavagem de dinheiro, regras impostas pelo Banco Central e pela Lei 9.613 de 1998. O problema é que existem diferenças importantes entre falha de fiscalização, negligência, deficiência tecnológica ou participação consciente em crimes. Se uma instituição financeira percebe sinais claros de lavagem de dinheiro, se ela recebe alertas internos, ignora deliberadamente e facilita contas, além de criar mecanismos de ocultação, é porque claramente existe cumplicidade, conveniência, associação criminosa ou responsabilidade civil criminal dos executivos. Agora, voltando a falar do governo americano em si, que ouviu através de Donald Trump e Marco Rubio e da boca de Flávio Bolsonaro, que é importante sim classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos do terror, então os Estados Unidos poderiam incluir, entre outras sanções, restrições para que empresas americanas como Visa e Mastercard mantenham relações com brasileiros, o que poderia asfixiar a vida financeira do país, mesmo sem uso de força militar. Os americanos poderiam também impedir instituições como o FBI de ajudar, de cooperar com o Brasil em ações internacionais, caso fosse necessário. Até porque aí passaria a ser uma questão, um assunto da CIA, que age sim de forma secreta, inclusive aqui dentro do Brasil. É claro que todas essas ações podem ser consideradas difíceis de acontecer, a menos que o Inácio continue insistindo na teimosia de proteger esses dois grupos. Mas uma coisa é certa, Flávio Bolsonaro não foi até Washington somente para tirar uma fotografia com Donald Trump ou Marco Rubio, mas sim para plantar a ideia aos americanos como seria bom o Brasil voltar a ter um governo de direita, um governo conservador, e que voltaria a considerar os Estados Unidos como o principal parceiro e mais alinhado aos sonhos de ver o Brasil de volta para uma importância internacional que perdeu desde que o Inácio assumiu o governo brasileiro. Portanto, claro que o Flávio é merecedor de gritos de mito, de aplausos, de abraços nessa chegada a Brasília, porque sua viagem foi importantíssima sim. E a esquerda aqui, morra de inveja, cossem. E como diria, como que era, Marília Mendonça, aceita que dói menos. Isso é fato. O Inácio praticamente implorou para se encontrar com o Trump, entrou pelas portas do fundo e pelas mesmas portas desapareceu, sem nem mesmo deixar uma foto, sendo presidente de uma nação. Alguém vir querer dizer que essa viagem do Flávio não teve importância? Só mesmo uma imprensa recalcada, invejosa e mal amada como essa que nós temos aqui no Brasil. Não vou nem citar o nome dessas pessoas, porque também não vou ficar ofendendo gratuitamente, Mas vocês sabem muito bem quem é quem nessa história. Então, meus amigos, temos que ficar felizes com a volta de Flávio. Agora ele vai ter aí como realmente trabalhar de uma forma mais tranquila, mais calma, porque o assunto Vorcaro também já não cola mais, não é isso? E vamos aguardar os próximos passos. Se Deus quiser, nós teremos aí uma virada de mesa, uma virada de página na pré-campanha eleitoral de Flávio Bolsonaro. E eu espero trazer essas boas novas para vocês. Por hora, é o que eu tinha nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, como eu sempre digo, deixe o clique,
Deixe o like, é de graça, né? É de grátis, como diria os Trapalhões, não é isso? Se inscrevam no canal, tornem-se membros por R$ 1,99, R$ 4,99 ou R$ 7,99 por mês. Não é isso? É baratinho. É uma forma de ajudar o canal. Mas a simples presença e o like já é de grande valia para mim. Eu agradeço de coração, desejando a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.